Yuhu! Tem alguém aí? E crocheteira que gosta de bater papo enquanto crocheta? Tem também? Nesse vídeo eu vou bater um papo contigo, enquanto eu vou crochetar aqui, vou iniciar a fazer uma peça. Vai ser uma peça retangular, tô fazendo alguns tapetes retangulares para fazer uns projetos aí, né, para dar andamento em alguns projetos que estão rolando por aqui. E quero compartilhar junto contigo enquanto a gente vai batendo um papo. Então, primeiramente, né, guria, por que tu sumiu? Gente, sabe aqueles momentos na vida que a gente precisa dar uma pausa? Sabe quando a gente tá fazendo as coisas meio que no automático, assim, e daqui a pouco a gente começa a se questionar, será que o que a gente tá fazendo tá certo? Será que os resultados que a gente tá obtendo, né, estão sendo satisfatórios? Será que é isso mesmo que a gente queria? Será que muito será, né? Muito será, muita dúvida que estava rolando por aqui com a minha questão profissional, né? Então, quem acompanha aí já há algum tempo sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, gosto muito de novidades, né? Gosto de coisas diferentes, não gosto de rotina, não gosto de monotonia. E eu tava indo para esse lado do automático, e isso leva a gente a uma rotina, né? Isso leva a gente a fazer no automático as coisas e os resultados acabam sendo sempre os mesmos. E isso foi me deixando um pouco chateada, sabe? Fui ficando um pouco saturada disso, fui ficando desmotivada, sabe? A palavra é essa, desmotivada a continuar. E é tão ruim isso, né? É tão ruim a gente fazer as coisas sem aquela motivação, sem aquele brilho no olho, sem aquele entusiasmo, né? Pelo menos para mim, não funciona desse jeito. Eu sei que tem muita gente que consegue fazer pela disciplina, como fala, né? A maioria das coisas a gente faz ali naquela empolgação, mas tem pessoas que conseguem, quando a empolgação passa ou quando ela não se faz presente no dia a dia aí na rotina mesmo, consegue fazer pela disciplina, sabe? O saber que tu tem que fazer. E sim, tem coisas que eu consigo fazer pela disciplina, tem outras que não. Por exemplo, tá fazendo muito frio aqui no sul. E a gente tem que tomar banho todo dia. E nos dias que tá frio é desconfortável, né? Tomar banho. Sei lá, sabe? É esse tipo de coisa que a gente faz pela disciplina. E isso eu consigo fazer pela disciplina. Tem dias que eu não tô afim de cozinhar, por exemplo. E a Clarinha tem que comer todo dia, né? Pra ir pra escola. É uma refeição que eu prezo muito aqui, é o almoço, né? Que ela vá bem alimentada pra escola. No restante do dia, ela vai se virando com o que tem, né? Ah, come um pão, come uma bolacha, come uma fruta, vê o que sobrou ali na geladeira, esquenta, sabe? Vai se virando. Mas o almoço tem que fazer pela disciplina, mesmo quando a gente não tá naquela empolgação, né? Não sei se tu, como dona de casa, também tem esses momentos, mas eu aqui, como dona de casa, às vezes fico um pouco saturada, sabe? De fazer sempre as mesmas coisas. E também, às vezes, não tem aquela empolgação para inventar, criar ou testar uma receita diferente, sabe? E isso funciona tanto para receitas quanto para as atividades domésticas mesmo, né? A gente não tem aquela empolgação às vezes. E é sobre isso, né? A questão dos vídeos para o YouTube foi se perdendo por conta disso. Por conta de não ter aquela empolgação de gravar. E não tem nada de errado, não. Tava tendo visualização, os canais estavam andando bem, o crescimento estava bacana, só que não tinha aquela empolgação de gravar. E aí eu simplesmente sou aquela pessoa que eu não faço as coisas, como eu falei, né? Por obrigação. Eu sou movida à motivação. Eu preciso de um motivo para agir, sabe? Eu preciso daquela empolgação, daquele brilho no olho, daquela, sabe? Aquele tesão de fazer as coisas. Eu preciso disso. Eu não consigo levar a minha vida na só pela disciplina, sabe? E eu não tô criticando quem faz isso, não, longe de mim, inclusive, de certa forma, até invejo, sabe? Aquela invejinha boa, assim, de quem consegue manter uma rotina
porque dizem os especialistas ser muito saudável, né? Mas não é o meu caso. E a gente vai pegando uma idade, né? Vai ficando um pouquinho mais velha e vai entendendo certas coisas, como, por exemplo, respeitar os nossos limites, os limites do nosso corpo, da nossa mente, sabe? E se colocar num lugar de que, se tu não tá a fim de fazer uma coisa e aquilo não é uma necessidade imediata, como na questão, por exemplo, do almoço, que a Clânia precisa almoçar para ir para a escola, a questão dos vídeos não é uma necessidade imediata, né? Então, nos dias que eu não tava tão afim, tudo bem não gravar. E aí, se tu não grava, tu não posta. Se tu não posta, tu não tem visualização. Se tu não tem visualização, o engajamento cai. Se o engajamento cai, tu desanima. E assim a gente vai indo. Mas essas pausas para mim são necessárias não para me fazer desistir das coisas, não, de forma nenhuma. E com isso eu não quero te incentivar, que esse não é um vídeo de lamentação, tá? É só um bate-papo aqui enquanto a gente crocheta mesmo. Eu não quero te incentivar a parar de fazer as coisas, eu não quero te enfogueirar, né, a desistir, nem nada disso. Simplesmente a respeitar os teus limites, a respeitar os teus ciclos, as tuas fases, né? Porque foi isso que eu fiz. Eu fiquei um tempo sem gravar os vídeos e dei uma sumida, inclusive, das redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, dei uma sumida mesmo. E depois, aos poucos, eu fui retomando. O Instagram tá bem ativo já, né? E tá sendo ótimo. O Facebook da mesma forma, o WhatsApp também. E aí foi me dando aquela vontadinha de voltar a gravar vídeos pro YouTube, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É uma coisa que me traz um prazer, uma satisfação, sabe? Compartilhar aqui, bater esse papo contigo. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho, né, de crocheteira, ele é um trabalho solitário. Porque raramente, né, tu vai encontrar uma crocheteira que vai para se reúne em algum lugar ali na casa de alguém ou em algum ponto comercial, sei lá, com outras crocheteiras para fazer o seu trabalho. Normalmente, ele é um trabalho que a gente faz cada uma da sua casa, do seu cantinho, sozinha ali, né? Então, acaba se tornando um trabalho solitário. Além do que, mesmo que tu tenha um círculo de amizades bom, que tu tenha uma convivência saudável com os familiares, próxima e saudável, né, com familiares, que tu tenha locais que tu frequente, mesmo com tudo isso, o nosso mundinho ali, né, o nosso universo crochetício, ele é muito particular e a não ser que tu converse com alguém que viva paralelamente, né, nesse mesmo universo tão particular que é o universo do nosso crochêzinho, do nosso artesanato no geral, vai ser difícil a pessoa conseguir ter uma troca contigo, né? Tava inclusive vendo um vídeo da Michelle esses dias, a Michelle Mesquita, e ela tava falando isso no vídeo e realmente é uma grande verdade. A gente tem amigas que a gente conversa sobre crochê, eu tenho minhas irmãs, a gente conversa sobre várias coisas, assim, cada uma do seu trabalho, sabe? E eu compartilho algumas coisas, principalmente, né, fatos que acontecem com clientes, com trato com o cliente ali. Tenho uma irmã que trabalha com cestas personalizadas, então ela também faz esse atendimento ao público, né? Por encomenda, esse tipo de coisa, assim. E aí tem certas coisas que acontecem no dia a dia que eu compartilho com ela. Nossa, olha o que aconteceu aqui com esse cliente, e ela compartilha comigo e tudo. Só que são coisas pontuais, não são diálogos frequentes, sabe? Eu não tenho convívio, como é que eu posso dizer? Próximo, físico, assim, digamos. Como é que fala o convívio quando ele é assim no dia a dia? Meu Deus do céu, me sumiu a palavra. Mas eu tenho um convívio virtual com muitas amigas. E sim, com algumas amigas esse convívio é diário. A gente faz trocas diárias. Mas ele é virtual. Ele não é... Senhor, esqueci a palavra. Mas não é assim, né? Aqui na minha casa ou em algum lugar físico. E esse convívio, a gente tem ali muitas trocas,
que são muito satisfatórias, muito proveitosas, muito lucrativas, por que não, né? E é isso que faz com que a gente não fique tão sozinha nessa nossa rotina de crocheteira, né? Porque as pessoas que são do teu convívio, tuas amigas, né? Teus familiares, pessoas que frequentam os mesmos lugares que tu frequenta, tuas vizinhas, digamos. Tu até consegue falar um pouquinho com elas ali sobre a tua rotina, sobre o teu dia a dia, né? Sobre as coisas que tu tá fazendo. Mas é aquilo, ela vai ouvir um pouquinho ali e deu, porque esse não é o assunto preferido dela, né? Como é o nosso. É o nosso assunto preferido, é o nosso tema preferido de falar. A gente quer saber de promoção de fio, promoção de agulha, utensílios que ajudem, né, a tornar a nossa rotina mais leve, mais fácil. A gente quer saber de modelos novos que estão saindo, a gente quer saber de pontos diferentes, a gente quer saber o que tá vendendo e o que não tá vendendo, pra gente fazer apostas, né, investimentos mesmo. Como foi o caso das bolsas da Dani, né? Febre, gente, febre. A bolsa que foi se tornou aí, né, mais popular com a Josi de Paula, há um tempo atrás. E agora foi um boom, né, foi um estouro com a Dani Santos fazendo ela e compartilhando com a gente que ela fez, que deu certo, que legal. E aí, a partir disso, várias colegas começaram a fazer e vender na feira, e vender na Shopee, e vender presencial, e vender para outras crocheteiras revenderem. E isso é muito legal. Essa troca que a gente tem, né? É muito, muito, muito proveitosa mesmo. E esse tipo de troca, ela é alimentada, digamos assim, por isso, né? Pelo nosso engajamento, pelas nossas conversas, pelos vídeos que a gente grava, para quem grava vídeos, pelas postagens que a gente faz nas redes sociais, né? Pelos comentários que a gente deixa na rede social da colega, no vídeo da colega, né? É isso que faz essa nossa conversa fluir, ela se espalhar por aí mesmo, né? E crescer e cada vez mais e somando ali, né? Fazendo com que ela fique cada vez mais rica, essa nossa troca. E eu sinto muita falta disso. Muita falta dessa troca, dessa conversa, de ler os comentários, sabe? De interagir com as pessoas, com as colegas nas redes sociais. Mas tive ali aquele tempo onde não tava bacana pra mim. E aí me dei esse tempo, né? Pensei, não, é uma fase minha, mas como é que a minha filha fala? Agora a Clarinha tá falando muito sobre tipos de personalidade, né? E aí ela fala sobre o expansivo e o... Meu Deus, eu tô péssima pra falar hoje, tá me faltando as palavras. Claro, faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo, né? Se tu soubesse quantas vezes eu liguei essa câmera aqui e comecei a falar e comecei a gaguejar e a luz não tava boa e tinha um barulho e tinha um cachorro uivando e o carro do ovo passando, sabe? E a mesa não tava boa e aí eu deixava de gravar e aí eu queria falar de um assunto, só que eu começava a falar sobre o assunto e eu não conseguia desenvolver aquele assunto, aquele tema que parecia tão bacana pra mim, sabe, trazer. Eu achei que ia ser tão legal compartilhar contigo, mas daí eu começava a gravar o vídeo e eu achava que não tava bom, que a mão não tava boa, que a unha não tava feita, que a cor do fio não tava aparecendo direito, sabe? E tudo isso são coisinhas que vão minando a gente, né? Minando a nossa autoconfiança, minando a nossa autoestima, minando e fazendo com que a gente se trave. E a gente se travando, a gente deixa de fazer muita coisa que a gente quer fazer, a gente deixa de fazer muita coisa que a gente precisa fazer, a gente deixa de fazer muita coisa que tem alguém do outro lado esperando que a gente faça. E foi pensando nisso que eu resolvi. Vou ligar a câmera. Estão ouvindo o cachorro uivar? Vou parar de falar para vocês ouvir. Tá dando para ouvir? Tem um cachorro uivando aqui. É o cachorro do vizinho. O vizinho foi viajar e aí
A gente alimenta o cachorro e tudo, né, enquanto ele tá viajando. Só que o cachorro se sente sozinho e aí ele fica uivando. E isso aparece no vídeo, sabe? E aí eu pensei, mesmo com o cachorro uivando, se passar um carro do ovo, se alguém me chamar bem na hora, se... Sabe? Apesar de todos os sis, eu vou ligar a câmera e vou gravar esse vídeo, porque eu tô procrastinando isso, porque eu tô deixando de fazer uma coisa que eu queria muito fazer, por conta de achar que não tá bom o suficiente. E aí eu sempre falo, né? Nossa, é melhor feito do que perfeito. A gente tem que começar do jeito que dá e depois a gente vai melhorando. E isso é tão lindo, né? Da boca pra fora. Porque na realidade da gente, não é bem assim, né? A gente quer fazer uma coisa bacana, a gente quer fazer de uma forma bacana, a gente quer fazer que fique bonito, que fique interessante, que fique diferente. E aí a gente vê muita colega crocheteira aí compartilhando a sua realidade, digamos assim, só que ela é uma realidade seletiva, né? Ela não é uma realidade tão real assim. Cada um escolhe compartilhar aquilo que acha mais interessante dentro da sua realidade, né? E aí tu vai ver que vai ter colega crocheteira que dentro da realidade dela ela acha interessante se vitimizar, por exemplo. Ela acha interessante falar de todos os perrengues que ela passa e o vídeo dela fica um vídeo de queixas, de reclamações, de, sabe, lamúrias. E ela acha que aquilo é interessante e ela vai atrair esse tipo de crocheteira também, porque a gente vai se identificando, né, com aquilo que é parecido com a gente. E aí vai atrair crocheteiras que vão concordar com ela e vão comentar coisas parecidas com as que ela fala no vídeo, porque vai rolar uma identificação. E essa comunidade vai se fortalecendo, né? Ao mesmo tempo que vai ter colega que vai abrir o vídeo e vai mostrar todo dia ali o que ela tá fazendo e que ela levanta e que às vezes ela tá com dor de cabeça, às vezes ela tá de TPM, às vezes ela tá com cólica, às vezes ela tá chateada. E mesmo assim ela tá ali, ela tá gravando os vídeos dela e que nem todo dia aquela meta que ela coloca pra fazer ela consegue bater. E esse é um tipo de colega crocheteira que eu digo, né, que é o vídeo de superação, né? Ela coloca ali essa parte da realidade dela, onde ela supera os obstáculos dia a dia. E é da mesma forma, né? Vai ter colegas que, aquelas que eu falei, né, que vão pela disciplina, que vão super se identificar e vão acompanhar esse conteúdo e vão achar o máximo, né? Ter alguém ali dando voz, dando lugar, dando holofote para quem faz isso. Supera todos os dias os obstáculos que aparecem e segue em frente, né? E também vai ter a colega que vai dizer, tá tudo bem, sabe? Tá sendo o meu caso agora. Tenho metas a bater? Sim. Temos boletos a pagar? Muitos. Temos obstáculos a superar, a ultrapassar, atravessar pelo meio? Temos. Vamos conseguir fazer isso sempre? Não! Já sabemos que não, já sabemos que não vamos conseguir. E tá tudo bem. Um dia a gente mata o leão, no outro a gente senta e chora com o leão, no outro a gente bota o leão a correr com os gritos da gente e tá tudo certo. E assim a gente vai indo, né? É um dia de cada vez. Esqueci de pegar a tesoura pra cortar aqui, vou ali pegar. Eu gosto de fazer, tô gostando, né, de fazer agora dessa forma. Eu sempre fiz a base retangular com 5 carreiras para fazer no degradê. E aí eu fazia 5 carreiras, depois 5 e depois 5. Fazia um tapete com 15 carreiras. Porém, eu comecei a achar que tava ficando pequeno para esse novo momento aqui do ateliê, né? Então, eu tô fazendo de uma forma diferente, eu tô fazendo as 5 carreiras, só que depois eu faço uma intercalação de cores aqui, que me acrescenta mais 2,
E aí eu faço as 5 carreiras, depois eu faço a intercalação que me acrescenta mais 2, e depois eu faço as outras 5 carreiras. Então, ao invés de fazer aqui um tapete retangular com 15 carreiras, ele vira um tapete retangular com 19 carreiras. Soma 2 de intercalação e depois mais 2 de intercalação. E aí eu tô achando que tá ficando num tamanho bom, assim, como eu falei, né, para esse novo momento aqui do ateliê. Eu sempre faço a base inicial aqui com 20 centímetros, aproximadamente, ó. Tá vendo? Aqui no início tem 20 centímetros. E para dar certo o bico de acabamento, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos aqui no início. Para dar certo o bico de acabamento que eu faço nessa peça, o número de bloquinhos aqui no início tem que ser par, tá? Então, aqui deu 6, eu poderia fazer com 8, com 10, com 12 bloquinhos na primeira carreira, tá? Que daí dá certo o biquinho de acabamento depois. E dessa forma aqui, eu tô gostando bastante do resultado final. Não posso dizer que as clientes estão gostando bastante também, porque ainda não tivemos vendas nesse nosso novo momento aqui do ateliê. Que é uma das coisas que eu quero compartilhar contigo aqui nesse vídeo, nos próximos vídeos, né? Que é a minha saga tentando ressuscitar a minha loja da Shopee. Tem crocheteira aí querendo vender na Shopee? Agora é junho de 2025, mês 6 de 2025. E eu não sei se tem ainda alguém querendo vender na Shopee ou se quem queria vender lá já tá vendendo, sabe? E já tem gente saindo de lá porque tá achando que não tá mais tão legal. Mas eu tô num momento que eu tô querendo voltar a vender na Shopee. Eu tenho loja lá já há algum tempo. Eu já fiz algumas vendas por lá. E depois eu abandonei a loja. E aí a loja foi banida ou bloqueada, como queiram. E aí eu entrei naquela saga tentando, né, desbloquear a minha loja, reativar a minha loja. E não consegui. Fiz todos os trâmites que eles pediram, reenvio de documento, tudo, e não consegui reativar a loja na Shopee. E aí, quando eu desisti e tava já com o processo para começar uma loja nova, daí faria no CPF do marido, né, para colocar as peças lá para venda, acessei a minha loja e ela tinha sido desbloqueada. Depois que eu desisti, que eu não queria mais, aí deu certo. E aí, dando certo a loja lá novamente, eu escolhi, né, não trabalhar mais com as peças que tinha lá antigamente. Que eram peças que eu já tinha feito venda e tudo, só que eu tô num momento que aquelas peças para mim não faziam mais sentido. Então, eu resolvi excluir todos os anúncios e começar do zero, praticamente, né, porque a loja não estava sendo visualizada, então, excluí e tô ressuscitando a Dona Show, né? Que é a minha loja na Shopee. E eu quero compartilhar isso contigo por aqui. Quero bater papo contigo. O que eu tô aprontando, o que eu tô fazendo, o que tá vendendo, o que não tá vendendo. Claro que eu ainda tô tendo vendas de peças, né, para cliente final ali. E vendas para crocheteiras que compram para revenda, a venda das flores, né, que eu faço. E tá rolando, tá fluindo assim, mas tá marcha lenta, sabe? Porque eu tô focando muito na loja da Shopee, querendo trabalhar de uma forma diferente, né? Querendo trabalhar apenas com pronta entrega. Então, tô fazendo um estoquezinho de peças e cadastrando lá aos poucos para reativar a loja do jeito que eu acho que vai ser bom para mim, né? Que vai ser fazer as pecinhas e postar lá, e aí a cliente entrou lá, gostou, comprou, eu só embalo, envio para ela e pronto. Não vai trabalhar mais com encomenda nunca mais? Não, gente, com certeza eu vou. Com certeza eu vou. Já é uma coisa que eu aprendi e aprendi a aceitar, sabe, em mim. Que eu sou muito cíclica, eu sou muito mulher de fases, sabe? Então, não tem como eu dizer, não, isso nunca mais, não tem como. Porque eu sei que vai passar um tempo e eu vou querer de novo. Então, o melhor que eu faço é aceitar isso, né? Maturidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Então, eu sou assim, eu mudo de ideia,
com muita facilidade, inclusive, e aí fica meio que descredibilizada, sabe? A pessoa vir aqui dizer, não vou mais fazer isso, e dali nem 30 dias ela está fazendo a mesma coisa. E, novamente, eu não estou falando de ninguém aqui nesse vídeo, eu estou falando de mim, da minha pessoa, que faz isso, né? Não, faz não. Já fez muito isso. De dizer, olha, agora vai ser assim, eu decidi. E no meio do caminho eu mesma abandono o projeto, largo todo mundo ali pelo meio do caminho, mudo de ideia e vou para o outro lado, sabe? E não é uma coisa que eu quero fazer mais, então vamos organizar essa bagunça, né? Vamos fazer as coisas do jeito certo, pelo menos do jeito que dá certo para mim. É outra coisa que eu gosto muito de compartilhar aqui. Coisas que eu estou fazendo e está dando certo para mim. Significa que tu vai fazer e vai dar certo para ti? Não é certeza. Mas, claro, né, se tem alguém fazendo e tá dando certo, a chance de tu fazer e dar certo também é muito maior. Da mesma forma que coisas que eu fiz e não deu certo para mim, vim aqui compartilhar. Eu não tô querendo desmotivar a pessoa, eu não tô querendo fazer com que a pessoa não tente, porque ela fez e não deu certo, eu nem vou tentar. Gente, pelo amor de Deus, não. Às vezes não deu certo pra mim, dá certo pra ti. Às vezes tu pode vir no meu vídeo e ver eu falando, por exemplo, quero trabalhar com pronta entrega na Shopee. E tu já fez isso e deu certo. E tu poder me dar uma dica, olha, eu fiz assim e deu certo, sabe? Como ao contrário, olha, eu tô fazendo tal coisa e pra mim não tá dando certo. E tu vinha me dar uma dica, olha, se tu mudar isso aqui, talvez dê certo. E aí eu consigo recalcular a minha rota, né? Como fala, e fazer dar certo. Então, esperem vídeos leves aqui no canal, como este agora, bate-papo. Vai ter vídeo que eu vou trazer, se Deus quiser, eu espero que muito em breve, embalando os pedidos para enviar, vendas feitas pela Shopee ou para as minhas clientes, né? Mas tudo dessa forma, assim, leve, tranquila, muito mais bate-papo, sabe? Muita gente me pedindo videoaula de muito modelo. Gente, tem muito modelo disponível no YouTube. Tem muito modelo que eu mesma, inclusive, já gravei videoaula, como esse modelo retangular, como vários outros modelos, né? E é fácil dar uma busca aí no YouTube e achar, então não vou me comprometer a gravar videoaulas. Foi uma coisa que eu pensei muito, sabe? Em começar um canal aqui no YouTube apenas de videoaulas, pensando, não vou mais compartilhar minha rotina, meu dia a dia, não vou mais fazer isso, vou postar apenas as videoaulas, vou trabalhar as minhas redes sociais ali com fotos e vídeos, instigando o pessoal, né, a fazer as peças e direcionar para o YouTube apenas para videoaulas. Mas, novamente, ia ser uma coisa engessada, que eu no momento não estou querendo fazer. Então, eu tenho que respeitar o meu momento. E o meu momento pede conversa. O meu momento pede bate-papo, pede dica, pede esse tipo de conteúdo mais leve, mais solto, e que é o tipo de conteúdo que eu estou consumindo. Então, eu acho que faz muito sentido, sabe? Eu tenho consumido muito conteúdo no YouTube desse tipo, desse modelo, desse estilo, sabe? De bate-papo, pra gente ficar ouvindo ali enquanto tá fazendo o nosso crochêzinho. Então faz muito sentido eu produzir esse tipo de conteúdo, porque eu posso passar dicas, eu posso passar, não um passo a passo, mas uma ideia, que nem eu dei aqui desse tapete retangular. Quando ele estiver pronto, eu vou poder mostrar, né, essa intercalação de cores que eu disse que eu faço. E eu acho que vai ser bacana, que pode ajudar alguém a fazer, de repente. Então, esse tipo de conteúdo vai ser fácil para mim produzir. Tem coisas que a gente quer fazer e que a gente sabe que a gente não faz porque não vai ser fácil. E aí a gente não faz, sabe? Nem começa, nem tenta, porque já sabe que não vai ser fácil. Eu tô num momento iniciando a fazer atividade física, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo,
Mas eu não curto essa vibe de ir pra academia, sabe? Pegar peso. Não é uma coisa que eu goste de fazer, que eu diga, meu Deus, acordei super afim hoje. Não. Mas tem duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é andar de bicicleta e dançar. Então, se eu vou incluir a atividade física, que é uma coisa que eu sei que não vai ser fácil para mim, por eu não ter esse hábito e não ter esse tesão em fazer, é muito mais fácil eu iniciar por essas duas coisas que eu gosto de fazer, sabe? Então, pedalar e dançar eu posso fazer em casa, não requer um investimento alto e é bom para mim, porque vai fazer com que eu me movimente, né? Vai desenferrujar as articulações ali, que de ficar parada. E a gente que mora aqui perto do mar, a maresia vai judiando, né? Das articulações. Então, vai dar pra começar, sabe? E aí, depois que eu começar a sentir os resultados, aí sim fica fácil. Eu já vou ter o hábito de praticar atividade física. Aí sim eu consigo direcionar o corpo e o cérebro pro mesmo lado, sabe? De ir para uma academia, fazer uma musculação, que a gente sabe que é importante, né? Fortalecer a musculatura. Então, vai ficar mais fácil dessa forma. Da mesma forma que aqui no YouTube. Começar a gravar vídeos assim. Gente, é isso aqui que eu tô crochetando e é assim que eu tô hoje. É com essa mesa, é com essa agulha, é com esse fio boleado aqui, todo furreco, O fio é bom, mas só que eu deixei ele dentro de uma caixa e aí ele não tá boleado bonito, tá vendo? É desse jeito, é com o cachorro uivando, é com a luz que não tá aquilo tudo. Essa é o dedo queimado, que eu fui fritar coisa pra Clarinha levar pra escola. É desse jeito aqui, batendo papo, conversando, sabe? E é isso que eu tô conseguindo fazer agora, tá? E aí, quem quiser acompanhar, fica à vontade aí. E quem acha que é muito converseiro, também fica à vontade. Tem vários canais aí no YouTube que são muito mais diretos e objetivos, né? Mas eu curto esse tipo de vídeo agora e posso estar produzindo esse tipo de conteúdo. E assim vai ser, enquanto for possível, certo? Então eu espero que tenha gostado de me acompanhar aqui nesse bate-papo. Vou deixar sugestões de vídeo na tela pra ti. Então clica em cima de alguma delas. Se tu chegou até o final, me aguentou até aqui, é porque tu tá curtindo, né? Tu tá gostando. Então clica em cima de alguma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal, que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!